Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Jarderson Souza de Lima, sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Estou aqui para poder apresentar para vocês o seminário da disciplina de Bioquímica da minha professora de Bioquímica, a professora Valdinéia Soares Freitas, tá bom? Gostaria de primeiro apresentar para vocês, esse grande tema, que é o mecanismo bioquímico da proteína de membrana reguladora de condutância transmembrana da fibrose cística. Até eu enganchei aqui. É um título muito grande, um tema bem extenso, assim, de início para a gente poder ver, mas a gente vai aqui, como a gente diz no Ceará, a gente vai destrichar aqui um pouquinho para a gente poder entender realmente do que se trata cada ponto desse, tá bom? Vou aqui passar, na próxima página a gente já tem a explicação um pouco sobre isso. Vamos entender o que significa o tema do nosso seminário. Eu botei aqui o meme da Nazaré, sem entender nada, né? Que foi assim que eu me senti quando eu vi pela primeira vez. Mas vamos lá. Vamos começar por proteína. Proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. É uma membrana, é uma estrutura fina, né, ou um material tipicamente plano, que separa dois ambientes. Fibrose cística, né, também conhecida como doença do beijo salgado, ou mucoviscidose, eu sempre engancho nessa palavra, que é uma doença genética crônica que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. E eu tenho aqui a reguladora de condutância transmembrana da fibrose cística, que é também conhecida como CFRT, que significa mais ou menos o canal regulador que atravessa a membrana. Então eu tenho que esse título aqui significa isso tudo aqui. Nada mais é do que aqui eu vou estudar o mecanismo bioquímico que essa proteína desenvolve no regulador de condutância da transmembrana da doença de fibrose cística, tá bom? O meu estudo é sobre isso. Vamos lá. Vamos primeiro falar um pouco sobre a doença, para a gente poder entender ela um pouco, para a gente poder entrar mais a fundo, para estudar realmente sobre essa proteína, que é a proteína CFRT, né? Que acaba desencadeando isso tudo. Bom, a fibrose cística, né? Que eu tenho aqui todo o detalhamento dela, eu vou aqui resumir para vocês numa leitura bem breve. Trata-se de uma doença, é ocasionado por um distúrbio genético autossômico recessivo, é transmitida através de gene, né, da família, é uma doença hereditária e vai passando de um a outro por esse gene, né, pelo qual é expresso. Eu tenho aqui, para essa doença poder ser atingida, eu tenho um gene defeituoso, e a proteína por ele faz com que o muco mais espesso que o usual e acaba levando um acúmulo de bactérias e germes nessa proteína, né, nesse gene. E aí pode ocasionar o bloqueamento do trato digestório, também respiratório, tá certo? E aqui eu trouxe aqui um pouco dessa imagem, né, da fibrose cística, quando o muco, esse alto nível de muco, com a deficiência da minha proteína CFRT, ela acaba gerando um alto nível de muco que bloqueia as vias aéreas, né, quando eu falo do pulmão, e o muco bloqueia também os canais pancreáticos, quando eu estou falando em relação ao pâncreas, tá bom? Eu vou passar aqui, já que eu falei um pouco sobre a fibrose. Aqui eu tenho alguns sintomas, a pele, o suor, o sabor muito salgado, né, a tosse persistente, infecção pulmonar muito frequente, e uma forma de tratamento também, que eu encontrei no site de medicina, mas claro, isso aqui não é a solução de todos os problemas do mundo, claro, a pessoa tem que se consultar com o médico, né, o corpo precisa dessas enzimas para poder digerir e aproveitar os nutrientes dos alimentos, é essencial para o desenvolvimento e a saúde do ser. Só que pessoas com fibrose cística frequentemente precisam repor essas enzimas, que vão ser através de medicamento, tomando junto à refeição como uma forma de auxílio na digestão e na nutrição apropriada, né? E aí eu tenho também que o corpo precisa dessa enzima para poder digerir e aproveitar todos os nutrientes, tá certo?
Passando para outra, falando um pouco sobre o nosso regulador de condutância transmembrana da fibrose cística, que é o nosso famoso CFTR, que eu acabei de falar, que é o nosso regulador de condutância, nada mais é do que uma proteína de membrana e canal de cloreto invertebrado, que é codificado pelo gene CFTR. Bom, o gene CFTR ele codifica a proteína. E o local onde ele acontece estão através das membranas das células epiteliais. A mutação do gene CFRT, que afeta a função do canal de íons de cloreto, leva à desregulação do transporte do fluido. Nessa desregulação, e aí é onde é que ocorre a fibrose cística, nessa desregulação, que eu tenho um alto nível de muco nessa área e eu tenho problemas no pâncreas, no fígado e em outras partes do corpo, no intestino. Aqui também eu trouxe uma imagem, né, do nosso famoso CFTR, tá certo? A gente vai ouvir falar muito dele aqui, parece umas fitinhas de aniversário, quando a gente faz algum aniversário, tá bom? Eu vou passar aqui pro próximo para a gente poder entender um pouco mais sobre o gene, já que a gente falou sobre o gene. Bom, eu tenho aqui um pai portador, uma mãe portadora desse gene, tá certo? 25% vai ser no portador, depois eu tenho 2 com o mesmo gene, que vão ser 50% portador, e depois eu tenho 2 com o gene, né? Que já vai ser o afetado. E aí ele tem sido usado em animais, esse gene CFTR, com filogenéticos de DNA nuclear, que são grandes sequências genômicas desse gene, foram usados para poder explorar a filogenia, tá certo? O efeito dele está no caso da proteína. Ele é amplamente expresso nas células do pâncreas, do epitílios intestinais, respiratórios, em todas as glândulas exócrinas, né? Aqui também eu tenho outra imagem que retrata aqui a questão do meu CFTR, tá bom? E aqui eu vou passar aqui para a questão da estrutura, né? Que vou resumir esse texto aqui. Tenho aqui outra imagem com a separação do meu CFTR, que ela tem uma presença grande nas células dos pâncreas, epitélio intestinal e no respiratório. Ambas funções ajudam a manter um gradiente de íons, faz com que a osmose retire a água das células, tá certo? Na questão aqui da nossa estrutura, tá bom? E do nosso efeito também. Vamos falar um pouco sobre a localização e a função, que eu acho que é um tema mais longo que a gente tem para poder debater. Tem alguns domínios, né, transmembranares, cada um deles é ligado a um nucleotídeo. Também encontrei outro domínio que chamamos também de domínio regulatório. Essa imagem à esquerda que a gente pode ver, nós temos aqui, a número 1, uma célula epitelial CFTR normal. E já na da direita, nós temos aqui uma célula mutante, né? Na fibrose cística, esse canal ele não funciona. Aí aqui, quando ele não funciona, eu não tenho cloreto saindo da célula. Eu não tenho cloro saindo da célula, na verdade. Portanto, o que acontece? Eu reabsorvo uma quantidade muito grande do sódio por outro canal. E quando eu reabsorvo esse sódio, o que acontece? Eu não tenho sódio para fluidificar minhas secreções, que a água vem toda para dentro também. Então eu tenho uma vasta quantidade de secreção espessa. As secreções espessas estão todas em grandes quantidades no corpo, mas principalmente nos nossos tratos respiratórios. Eles então têm uma grande quantidade de secreção espessa no trato respiratório, também inferior quanto no superior. E no intestino nós temos secreções dentro de ductos pancreáticos. Se eu tenho secreção dentro do ducto pancreático, gente, o que é que isso faz? Bom, ele obstrui e aí reflui as enzimas pancreáticas e acabam levando a uma digestão do meu pâncreas. Então aqui eu tenho uma deficiência na passagem desse cloro, eu não tenho a passagem do cloro, e aí eu danifico esse processo, e aqui eu tenho um grande número, um nível muito grande de muco, né? Ele não faz o papel dele direito, tá certo? Essa proteína, e acaba que eu tenho um excesso muito grande, e aqui é onde eu vou ter meus problemas de saúde, como no caso da doença que nós estamos falando, tá certo? E aqui tá aqui as duas imagens para vocês poderem ver mais de perto. Bom,
O CFTR é encontrado nas células epiteliais, o lugar onde ela é encontrado, nos órgãos, incluindo o pulmão, o fígado, o pâncreas, o trato digestivo e o trato reprodutivo feminino e masculino. Nas vias respiratórias do pulmão, o CFTR é mais altamente expresso por células especializadas raras chamadas inócitas pulmonares. Então, voltando aqui, eu tenho a minha membrana, tá certo? E ele está aqui, e aqui ocorre a passagem, né, como eu já disse, do cloro. E quando é tampado, quando esse cara que ele tampa, ele acaba tampando, como é o que acontece, eu tenho um grande número aqui, um vasto número, na verdade, de muco presente nessa minha célula, e aí acontece essa deficiência, esse mau funcionamento, né, dessa parte, que no caso é para funcionar de forma fluida, né, entrada e saída, e aí, quando eu não tenho a saída do cloro, eu tenho a entrada por outro canal, que vai fazer esse papel por ele, aí vai dar um problemão na minha célula, eu vou acabar adoecendo, assim como essa doença que nós estamos falando, tá bom? O nosso resumo. Coloquei outro meme, né? É um distúrbio genético autossômico recessivo, que pode afetar principalmente pulmões, pâncreas, fígado e intestino. Quando eu falo de um autossômico recessivo, eu falo que é um distúrbio que ele vem transmitido através da família. Ocorre no organismo em um transporte anormal de cloreto de sódio através da membrana celular. É causado por mutações da proteína CFTR. Esse canal regula o suor, os fluidos digestivos e o muco. A CFTR, ela controla o movimento dos íons de cloreto de sódio da membrana celular, como o epitélio dos alvéolos dos pulmões. Também eu tenho que a proteína CFTR, ela funciona como um canal entre as membranas celulares e gera o muco, o suor, a saliva, as lágrimas, bem como as enzimas digestivas. A capacidade de transformar íons de cloreto para dentro e fora das células. Ela também tem um transporte de cloreto que controla o movimento da água para dentro e para fora da célula. Por isso que gera problema. Porque quando eu tenho um problema no meu CFTR, que é o caso que condiciona a doença, eu não tenho esse movimento de água para dentro e fora das células. Eu acabo tampando essa saída e esse trabalho fica mais responsabilizado a outra saída. E acontece que eu tenho aí esse problema, onde vai gerar o acúmulo dos mucos, dos germes, das bactérias, e aí a pessoa, né, tende a adoecer. A mutação do gene CFTR, ela localiza no cromossomo 7. O tecido produz o muco anormal espesso, que é justamente o que eu acabei de falar, que se acumula, que vai afetar os pulmões, os pâncreas, o pâncreas, na verdade, o fígado e o trato intestinal. Eu utilizei esses dois memes, que é para dizer o conceito, a coesão e a aclamação, né, para poder resumir brevemente esse meu trabalho. Foi um tempo um pouco corrido para falar sobre um tema tão extenso, né? Tem conceito, claro, porque eu resumi ao todo o que é isso, tá certo? Sobre o nosso trabalho. E é isso. Aqui eu utilizei minhas referências, né, da Wikipédia, dos Unidos pela Vida, tá certo? E aqui eu gostaria de finalizar agradecendo a todos que conseguiram assistir o vídeo aqui até o final. Agradecer à professora pelo trabalho e dizer que me sinto satisfeito pelo meu trabalho apresentado até aqui, apesar de muito breve, sendo que é um assunto muito extenso para poder se debater, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, valeu e tchau, tchau.